meu coração, Senhor. Amém. Voltamos para o último bloco do nosso programa Reconciliação e Graça. Quero mandar um abraço para os irmãos da nossa igreja, né? Igreja Episcopal Carismática do Brasil, para o meu irmão Jackson, aí ligado aí, sintonizado aí na 87,9, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Então vamos aí meditar na palavra do Senhor, né? Texto de 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18, né? O texto é longo e eu vou fazer uma explanação do texto aqui e a gente vai lendo e a gente vai trabalhando o texto aqui, falando um pouco, né, sobre esse texto e aplicando para a nossa vida, né? A pergunta primordial nesse texto aí, de 1 Reis 19, de 1 a 18, uma história bem conhecida, né, do profeta Elias em um dos seus momentos, né, difíceis da sua vida, né? Tá aí no verso 9 e no verso 13, que diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, essa pergunta foi a pergunta de Deus, né, para esse profeta. E olha, querido, sempre me anima a ler lá em Tiago 5,17, que diz assim, olha, Elias era um homem semelhante a nós. E eu fico pensando que quando Tiago escreveu essas palavras, lá em Tiago 5,17, sem dúvida tinha em mente esse texto de 1 Reis 18 e 19. Pois nesses capítulos vemos Elias no seu auge e depois no fundo do poço. E assim é a nossa vida, né? Muitas vezes estamos assim também no auge da nossa vida, mas também tem momentos que a gente está no fundo do poço, né? Passando por lutas, por dificuldades, né? E esse texto é muito importante para a gente, porque diz, olha, Elias era um homem semelhante a vocês, a nós, né? Passamos por lutas, passamos por dificuldades, momentos da gente estar no fundo do poço, mas também tem momentos de alegria, né? Então Elias, o grande profeta, tanto quando Jesus fala do Salmo e do profeta, fala de Elias e fala de Moisés, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, né, tem aquele encontro com Moisés e Elias, ali está representando a lei e os profetas. Então Elias foi esse grande homem, um homem que foi transladado para o céu numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, com cavalos de fogo, coisa de Steven Spielberg naquela época, né? Do próprio Deus providenciou isso, uma coisa assim fantástica. E esse homem se encontra num momento de luta, de dor, de dificuldade. E eu penso que nesses momentos de auge, momentos de dor, queridos, grandes trabalhos algumas vezes trazem grandes problemas também para a nossa vida. A gente pensa assim, aquele abençoado trabalho, empreendimento terminou, e agora, o que vou fazer? Né? A gente pensa nisso. Há muitos momentos quando indagamos a nós mesmos, o que eu estou fazendo? E essa pergunta para você, o que você está fazendo na sua vida? Né? É uma tarde de você refletir. Porque, olha, queridos, não existem vitórias permanentes na nossa vida. Elias acabara de conseguir uma grande vitória, e notáveis respostas às suas orações no capítulo 18, acabou com o culto pagão, acabou com os profetas, fazendo coisas extraordinárias. Olha, a sua oração desceu fogo do céu, coisa assim miraculosa. O seu prestígio subiu muito na terra, mas diante de um recado de Jezabel, dizendo o seguinte, olha, Elias, amanhã você vai estar morto. Elias fugiu, estava dominado pelo medo. Naquele momento se encontrava sem ânimo, sem coragem, sem perspectivas e precisava se apresentar diante de Deus. E o texto nos mostra que Deus tinha trabalho para Elias. Mas Deus não deixou o seu profeta só. E a ideia central desse texto é a seguinte: a Elias, profeta de Deus, desanimado e só, Deus pergunta o que ele fazia e ajudou a perseguir.
Por isso a pergunta hoje para a sua vida: o que você está fazendo? Deus faz essa pergunta, queridos, para a minha vida, para a sua vida. Porque às vezes estamos estagnados, parados. E olha, havia trabalho para Elias, ele tinha uma grande obra para realizar para o Senhor. E Deus ajuda esse homem a prosseguir. Quando estamos desanimados e sós, o Senhor nos questiona e nos ajuda a prosseguir. A palavra de Deus para você hoje, querido ouvinte, é que você não está só. Você pode estar desanimado, triste, sem coragem, mas o Senhor, através dessa palavra, está nos questionando e quer nos ajudar a prosseguir. Elias estava sem coragem. E a falta de coragem é muitas vezes causada por uma notícia, por um susto. Diz os versos 1 e 2, Acabe contando a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Essa mulher estava zangada, desmoralizada, a sua religião também estava desmoralizada, e o texto nos mostra que ela manda um recado dizendo: olha, no dia seguinte você vai estar morto. E aqui a gente olha a fraqueza humana, a nossa fraqueza, o corajoso Elias, que venceu tantos homens, nesse momento estava fugindo com medo, apenas, queridos, com o recado de uma mulher. Está aí no verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Olha como somos fracos. Só um recado fez Elias fugir. E muitas vezes a falta de coragem pode abater a gente completamente. Elias, nesse momento, apenas com essa mensagem, ficou tão abatido que achou que a melhor saída para ele era a morte. Ele pediu a morte. Verso 4, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, sentiu vontade de morrer. Olha que coisa. A dor foi tão grande, a falta de coragem era tão grande, que esse homem pediu a morte. Ele ora ao Senhor dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Essa situação ela é muito parecida com a do profeta Jonas. Também prostrado, pedindo para si mesmo a morte. Muitas vezes, nós também nos encontramos nessa situação. Você já chegou a pensar que não há saída para você em algum momento da sua vida? Queridos, que problemas você enfrenta hoje? Às vezes a gente supera grandes problemas e depois tropeçamos com medo de algo bem menos arriscado. Sei lá, como um problema de relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho, sabe? Você tem pensado em desistir? Porque, olha, é fácil prosseguir quando tudo vai bem na nossa vida. Quando tudo está a mil maravilhas. Mas quando vem as crises, somos tentados a desistir para escapar. Precisamos de coragem para prosseguir, quaisquer que sejam as circunstâncias. E esse é o nosso desafio. Então Elias, ele se encontrava naquele momento sem coragem. Mas também Elias estava sem ânimo. A situação de Elias era de total desânimo. Não tinha coragem para enfrentar aquela mulher, mas também sem ânimo. Verso 5 diz, a parte A, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Um homem, olha queridos, isso precisa ficar claro na nossa vida, no nosso coração, que saiu de uma grande batalha. Esse homem sozinho, ele venceu 850 profetas, está aí no capítulo 18, se você depois puder ler na sua casa, leia. 400 profetas de Baal e 400 de Aserá. Enfrentou o rei, a ponto
de ser por ele chamado de perturbador de Israel, aí em 1 Reis 18, 17, sabe? Mas olha, era natural esse homem estar estressado, desanimado, sem coragem. Sabe o que foi que acabou com Elias? A rotina. Muito trabalho. Muitas vezes desanimamos porque o nosso físico reclama por repouso. Ficamos aflitos porque faltam forças para a continuação da jornada. E precisamos reconhecer que todos nós enfrentamos o desânimo. Cansado, um dia diante de um grande trabalho, pensei em desistir. Um dia compartilhei com o irmão a minha aflição. Esse irmão abriu a Bíblia em Provérbios 24, 10 e leu e disse: olha, o texto diz o seguinte: se você vacila no dia da adversidade, como será limitada a sua força? Anote esse texto. Se você vacila, se você não tem coragem, ânimo, no dia da adversidade, que é o dia que você precisa se fortalecer, então o texto está dizendo que será limitada a sua força. E a gente precisa pedir a força do Senhor, que o Senhor nos fortaleça. E o Senhor está aqui, fortalecendo esse homem. Eu descobri, queridos, nesse momento da minha vida, que a razão de meu desânimo não era a gravidade da situação. Às vezes a gente pensa que a falta de coragem, o desânimo, né, é por conta da situação que é grave, que é, olha, uma coisa desesperadora. Mas eu descobri que a razão do meu desânimo era o fato de estar me distanciando da presença do Senhor. Esse era o motivo do meu desânimo. E eu volto a perguntar essa pergunta aí que Deus fez a Elias: o que você está fazendo? E Deus quer dizer para você, e para mim também, não se esqueça de que eu estou com você. Elias, ele pensou que estava só. Porque diz o verso 10, que ele diz aí, no finalzinho do verso 10, ele, só eu fiquei só. E muitas vezes sentimos a solidão porque nos afastamos da comunhão com Deus. Não é o problema. É o afastamento da comunhão com o Senhor. E se a gente começar a ler os versículos de 5 a 8, mostram como Deus estava presente na vida dele. O verso 5, na parte B, diz que o Senhor desperta o profeta. De repente, um anjo tocou nele. O verso 5 diz que o Senhor reanima o profeta, dizendo: levante-se e coma. O Senhor providencia alimento para o profeta, diz o verso 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Queridos, grande conforto é saber que é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor que sustenta a sua vida. Deus tem cuidado de você. Deus tem dado providência para você. Deus tem cuidado, olha, não tem faltado o alimento. O feijão com arroz não falta. O que vestir não falta. Deus tem cuidado de você. Deus tem colocado pessoas, anjos na sua vida. Então agradeça. Agradeça ao Senhor. Agradeça a esse Deus que tem cuidado de você. Mas Elias, como muitas vezes nos comportamos, sabe? Ele não quis saber disso não, viu, gente? Diz o texto, na parte 6, verso B, que ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Como você está? Como estamos? Animados ou desanimados? Uma das facetas mais fascinantes da vida cristã é o acompanhamento divino. É você hoje, em nome de Jesus, ter a certeza que Deus está com você, está comigo. O Senhor nos assiste sempre.
Creia nisso. Renove as suas forças hoje. Sabe? Não volte a dormir. Como você está? O que você está fazendo? Essa é a pergunta do Senhor. Você hoje está aí, cabisbaixo, desanimado, sem coragem. Elias estava nessa situação. Mas olhe para as bênçãos. Olhe para o que Deus tem dado para você. Tem feito na sua vida, querido ouvinte. Porque Ele sempre nos assiste. E eu quero dizer para você, Ele está com você. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, Ele está conosco. Não há razão para o medo. Elias estava sem coragem, Elias estava desanimado e Elias também estava sem perspectiva. Sem perspectiva nenhuma. Tem pessoas que, olha, estão aí com medo da vida, desanimada ou sem perspectivas. Elias foi outra vez tocado pelo Senhor, diz o verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Diz o verso 8, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias obedeceu. Contudo, queridos, esse homem continuava fugindo. Diz o verso 9, aí na parte A, que ele continuava fugindo. E assim foi se esconder. Diz aí, olha, ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. O Senhor buscou Elias onde ele estava. Diz aí, verso 9, parte B. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Quantas vezes, em sua misericórdia, o Senhor nos toca? Eu sei que tem muita gente fugindo do Senhor, se escondendo. Parece, como esse homem, que os olhos espirituais estão fechados, mas o toque do Senhor nos faz levantar. Elias, no entanto, continuava sem perspectivas. Ele se via como muitas vezes nos vemos, sem saída. Elias estava vivendo uma coisa que muitas vezes passamos por essa situação, sentir pena de si mesmo. Era como ele dissesse, pobre de mim, estou sofrendo tanto. E Elias precisava parar de agir assim. E você também precisa parar de agir assim. Queridos, quem vive com pena de si mesmo, fica sem alternativas, sem condições de prosseguir. Elias, se você observar comigo no verso 10, começa suas queixas, apresenta uma folha corrida de lamento, de reclamação. Diz o texto, olha Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Muitas vezes, queridos, nossas orações parecem cópia dessa palavra de Elias. Muitas vezes as nossas orações são queixas, lamentos diante do Senhor. Qual foi o dia que você parou para agradecer? Qual foi a última vez que você parou para agradecer, para louvar ao Senhor, para engrandecer? Qual foi a última vez glorificar, interceder por alguém? Aqui no início do programa eu disse, a gente precisa, estar forte, se fortalecer para ajudar outras pessoas, para interceder por outras pessoas, para suplicar por outras pessoas, pela obra do Senhor, por missionários, por pastores, que Deus levante homens e mulheres. Muitas vezes as nossas orações são queixas, são lamentos diante do Senhor. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado aqui hoje. Amém? Eu quero dizer para você, era o que Elias precisava entender nesse momento, era o que Deus estava querendo mostrar a ele, através do anjo, através do pão, através do cuidado. Deus está querendo mostrar isso também, o Senhor tem o melhor para nós. Quero que você hoje possa lançar sobre Ele as suas queixas,
os seus lamentos, a sua ansiedade, certo de uma coisa: Deus cuida de nós. Você precisa entender isso, como Elias precisava entender nesse momento para poder prosseguir, quebrar as barreiras e viver dentro do plano que o Senhor tem para você. Então Elias estava sem coragem, desanimado, sem perspectiva. Mas a pergunta do Senhor, olha, precisa queimar no nosso coração. O que você está fazendo? Elias, o que você está fazendo, querido ouvinte? Em nome de Jesus, espere o Senhor passar. Diz o texto aí, depois desse lamento, no verso 11, então foi-lhe dito: sai daí, sai de dentro dessa caverna e fique diante do Senhor no monte. Olha o que diz o texto: eis que o Senhor estava passando. Deus mandou que o profeta se colocasse perante ele. Elias esperou o Senhor passar. E diz o texto que tremendas manifestações da natureza aconteceram. Foi furacão, terremoto, fogo. Mas o Senhor não estava no furacão. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. Aí está aí verso 11 e 12. Mas diz que o Senhor foi encontrado na tranquilidade. Elias estava diante do Senhor, ouvindo sua voz. Ele precisava estar sempre ao lado do Senhor para ouvir sua voz. E isso nos ensina que a todo instante precisamos parar, precisamos de um momento de tranquilidade, de um lugar sereno para ouvirmos a voz do Senhor. Quantas vezes temos esperado o Senhor passar? Quantas vezes? O que nos mostra aqui, queridos, olha, vento, tempestade, sabe, fogo, terremoto, tudo isso aconteceu. E muitas vezes, olha, acontece tudo isso na nossa vida. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, de um momento de tranquilidade, de paz, para a gente ouvir a voz do Senhor, para esperar o Senhor passar, para esperar o Senhor determinar o que precisa ser feito na nossa vida. Não a gente tomar a rédea da história, da nossa vida, mas o Senhor passar. Você tem discernido a voz do Senhor? Você tem procurado ouvir o Senhor com relação a assuntos pertinentes à sua família, os seus problemas, os seus planos pessoais, o dia a dia, os problemas enfrentados? De que modo, queridos, você tem escutado a voz do Senhor? Só existe uma coisa a fazer. Precisamos viver cada vez mais perto de Deus. O que você está fazendo? Deus diz para você hoje, como disse para Elias: há trabalho para você. Como às vezes nós somos incoerentes, sabia? Pedimos e não sabemos o que pedimos. Elias, olha que coisa louca, estava fugindo com medo de morrer da mulher, dizendo: olha, eu vou matar você porque você acabou com tudo, acabou com meus profetas, acabou com a religião, me desmoralizou. E agora ele pede a morte. Estava fugindo com medo da morte e agora está pedindo a morte. Por isso a gente não sabe pedir, somos incoerentes. Pedimos e não sabemos o que pedimos. Por isso a gente tem que pedir que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo interceda por nós nas nossas orações. Entretanto, enquanto Elias fugia, o Senhor tinha ordens de trabalho para ele. Ele precisava voltar para onde havia saído. Diz o verso 15. Volte pelo caminho de onde veio. É o que Deus quer para você, meu irmão. Que você volte. Que você volte para o centro da vontade de Deus. Ali o Senhor tinha um tríplice trabalho para ele. Está aí dizendo aí dos versos 15 em diante: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá você vai ungir Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. É importante termos noção do trabalho que o Senhor tem para realizarmos. O que Deus queria de Elias é o que Deus quer de você.
que você esteja bem, que você esteja no centro da vontade de Deus. Essa é a pergunta. O que você está fazendo? Você está no centro da vontade de Deus? Você hoje tem coragem para enfrentar? Você tem ânimo para enfrentar as batalhas? E não é as suas batalhas, é as batalhas do Senhor. Você tem perspectiva? Você está esperando o Senhor passar? Porque Deus tem trabalho para você. O que deve determinar o final do trabalho não é o desânimo, não é a falta de coragem, o medo pela existência dos problemas, mas a convicção de que o Senhor está nos conduzindo. Tenha essa certeza. Tem sido assim na sua experiência? Antes da decisão de deixar qualquer trabalho, nós devemos refletir diante do Senhor do trabalho. Eu não posso abandonar essa obra na igreja, eu não posso abandonar o pastor, eu não posso abandonar esse ministério, eu não posso abandonar as pessoas. Olha, Deus quer que eu esteja aqui. Qual o plano de Deus para mim? Essa é a pergunta. De que modo o Senhor está me falando nesta crise, nesse momento? Há novos rumos que precisam ser tomados. Por que eu quero ir embora? São essas perguntas que precisamos fazer. Por que quer? Porque o Senhor quer ou por causa do meu desânimo? Estou pronto a realizar o trabalho que Ele tem para mim? Porque o verso 18 fecha e eu termino aqui. Porque há pessoas a quem ajudar. Diz o verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Tudo isso se reflete, queridos, o que Deus estava querendo de Elias, o que Deus quer de nós, é que tem pessoas para a gente ajudar. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Elias, no verso 10 e no verso 14, ele pensou que estava só. Mas Deus aí, no verso 18, está dizendo, olha, existem 7.000 justos em Israel, fiéis que não se curvaram diante de Baal. Elias tinha uma igreja de 7.000 membros, ele não estava só. Deus é o Deus que nos fala e nos comissiona, como fez com Elias. Termino dizendo para você, não dê desculpas ao Senhor. Não dê desculpas ao Senhor. O Senhor faz como fez com Moisés. Você se lembra de Moisés? Disse ao Senhor, olha, Senhor, minhas palavras são pesadas, eu não sei falar. Olha, Senhor, acho que não posso ir. Mas Moisés entendeu uma coisa que você precisa entender. A coisa mais importante nessa caminhada não é bens, não é bênçãos materiais, nada disso importa. É a presença do Senhor. Foi o que Moisés pediu ao Senhor e Deus foi com ele. Que Deus esteja com você. É esse mesmo Deus que servimos hoje, podemos ter a convicção de que o acompanhamento para nós é o mesmo. O Senhor está sempre indagando na nossa situação. O que você está fazendo? Essa é a grande pergunta. Anote isso. Reflita sobre isso. Porque não adianta fugir dos problemas. O Senhor tem a solução. Lembremos-nos de que Ele está conosco. Ele que nos estende a mão. Vamos deixar as nossas queixas, os lamentos, para cumprir a vontade de Deus. Esperemos o Senhor passar. O seu amor vai nos encontrar. Que Deus abençoe vocês, né? Agradecer meu irmão Jonathan, que está aqui presente comigo. Agradecer aos ouvintes da rádio. Que essa palavra tenha falado ao seu coração, mudado a sua vida, trazendo aí cura, né? E que você possa servir ao Senhor com alegria, né? Que Deus abençoe vocês. Estou aqui mais uma vez esperando a próxima semana para termos mais um encontro, reconciliação e graça. Deus abençoe. Amém.